sanctuary located on an island in the middle of the ocean. These vampires are older than the so-called elders who live amongst humans. Esse homem afirma que existe um santuário de vampiros no Triângulo das Bermudas. Se liga nessa história. Oi, morceguinhos, bora lá? Ele diz que existe um santuário de vampiros que fica numa ilha no meio do oceano. Também que esses vampiros são chamados de anciãos, que eles são os mais velhos de todos. E que eles vivem entre os humanos há muitos e muitos anos. Que por esse motivo eles desenvolveram capacidades de que vampiros comuns não têm. Como voar mesmo eles não tendo asas. Por incrível que pareça, eles aprenderam a levitar usando o poder da sua própria mente. Ele também revela que esses vampiros teriam presas muito longas, que seria totalmente diferente daquelas de vampiros convencionais, os clássicos. Ele fala que esses vampiros foram para esse lugar porque eles estão cansados há muitos anos da raça humana. E que eles estão aqui na Terra antes de César ter andado em Roma. E isso aconteceu há 49 anos antes de Cristo, tá? E esses vampiros dizem que estão cansados dos humanos por a gente ser uma praga no planeta. E que também eles foram para esse lugar tão longe e recluso por hoje em dia ser muito difícil de esconder a existência dos vampiros. E que hoje em dia os vampiros que andam entre nós, o que a gente sabe deles, são os vampiros jovens, não os mais anciões, que já são tão antigos a ponto de estarem aqui antes de Cristo. Ele relata que esse santuário de vampiro é cercado por montanhas, pedras e muita árvore bem antiga. E que nesse lugar tem uma espécie de planta chamada vinha. E que essa planta aparece na Bíblia com um papel muito importante. Na Bíblia, vinha representa Deus ou Jesus como fonte de vida e sustento. As vinhas que estão nesse lugar possuem uma substância vermelha que pode sim ser consumida pelos vampiros. Porém, entretanto, em toda vida não substitui o sangue. Mas que o propósito delas estarem lá é que quando queima elas liberam um gás. Esse gás sobe no ar e cria uma névoa que cobre completamente a ilha, ou seja, que esconde aquela ilha ali, tornando ela indetectável por radares ou qualquer outro tipo de tecnologia criada pelos seres humanos. E todos que passaram por ela nunca voltaram. Por séculos, navios, barcos e agora recentemente aviões desapareceram quando passam próximo a essa ilha, que seria o santuário. De acordo com ele, essa névoa não só protege a ilha de radares, mas que também evitam ondas de raios entrarem e saírem da ilha. E por isso, quando barcos, aviões e navios se perdem, não conseguem uma transmissão de nada, nem um pedido de socorro. Eles simplesmente desaparecem, eles não conseguem transmitir a localização deles, de onde estão. E foi no ano de 1800 que as pessoas começaram a perceber que havia algo de errado naquela área. Em 1880, um navio foi encontrado, mas sem sua tripulação. Mas a carga ainda estava ali. Isso porque a carga não tinha serventia para os vampiros, mas os humanos sim. Em 1918, um navio da marinha que transportava mais de 300 homens simplesmente desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Tipo, sem nenhum corpo. Nunca foi encontrado nada. Em 1945, 14 pilotos desapareceram durante uma missão de treinamento de avião. Após isso, mais 13 pilotos foram enviados para procurar os que tinham desaparecido. E adivinha, os 13 pilotos também desapareceram por ali. Ele termina o vídeo relatando que essa ilha é tão antiga e misteriosa que nem os próprios anciões, os vampiros que estão lá naquele santuário, sabem de fato o que aconteceu ou como aconteceu e quem de fato criou aquele santuário tão escondido para eles. Eles sabem que os humanos não sabem de lá dessa ilha, mas eles sabem que a gente conhece aquela área como o Triângulo das Bermudas e que temos muitas dúvidas e receio dos mistérios que rondam ou que envolvem o Triângulo das Bermudas. Gente, essa é uma história de vampiro assim intrigante, né? Deixa a gente até assim meio nervoso. Olha, um santuário de vampiros anciões que desenvolveram até habilidades. Imagina, essa história é muito interessante, mas me conta que você sabia, você já tinha ouvido falar dessa história. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você não sai daqui sem me seguir. Gente, desculpa, eu tô um pouco rouca ainda, até hoje minha voz não voltou ao normal, mas é isso. Beijo, morceguinhos, e até a próxima.